Olá pessoal, aqui é o professor Mano Nivas e hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929. Bom pessoal, vamos fazer a análise desse outdoor? Então nós podemos perceber que tem aí uma senhora muito feliz, muito alegre, sorridente, uma família, né? Uma família toda sorridente, pessoas brancas e felizes passeando no seu automóvel. Até o cachorrinho, se você olhar lá, ele está muito feliz. E ali embaixo nós percebemos uma fila de pessoas, né? Pessoas negras, pessoas que estavam ali numa fila para pegar sopa. Então, depois faça uma tradução das frases. Nos Estados Unidos foi criado o American Way of Life. Os Estados Unidos viviam uma euforia econômica depois da Primeira Guerra Mundial, porque a guerra não aconteceu no território dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos saiu beneficiado. E as empresas norte-americanas começaram a investir em títulos na Bolsa de Valores. Existia um consumo exagerado das pessoas, altos lucros e uma cultura toda voltada para o estilo de vida americano. Quando a gente fala em cultura, era cultura mesmo, tanto que o próprio cinema ele favoreceu essa ideia do estilo de vida americano, favorecendo como pilar o mercado de consumo. A produção de bens consumos duráveis ela foi gigantesca. Era carros, TV, geladeira, né? E acabou se tornando posteriormente na maior crise da história do capitalismo. Uma crise sistemática, onde o modelo de capitalismo que até aquele momento, tinha sido vencedor, ele começa a se decompor. A economia, que em boa parte girava em torno da especulação na bolsa de valores, ela era extremamente artificial. E quando chegou o dia 24 de outubro de 1929, a quebra da bolsa de Nova York se tornou um pesadelo dos norte-americanos e posteriormente global. É importante a gente ressaltar que a especulação financeira ela aposta na valorização de um ativo com o objetivo de obter valor, muito acima da média do mercado, em um curto espaço de tempo, assumindo para isso riscos maiores do que os investidores comuns. Ou seja, quando você pensa em especulação, e a gente vive num momento de especulação, por exemplo, de repente, é só uma suposição, tá certo? Vamos supor que o barril de petróleo ele o seu valor seja de 30 dólares, certo? Só que aí existe uma especulação que joga o valor do produto lá para 50 dólares. Então, quer dizer, ele tem um valor especulativo maior do que o valor real. Aí eu trouxe outra imagem para vocês, né? O jornal norte-americano informando a quebra da bolsa de valores, e ali está falando Wall Street em New Panic, né? Ou seja, o pânico em Wall Street. Wall Street é a principal avenida lá, o principal centro econômico dos Estados Unidos, e ali nós temos um gráfico que mostra a queda da bolsa de valores, e vocês podem ver que ela vai caindo, né? Então, por exemplo, nós temos aí, né, o exemplo da TV de 42 polegadas. Valor investido R$8.000, certo? Valor da ação em ações R$8.000. Quantidade comprada, uma. Aí nós não temos o valor da ação, mas aí nós temos o valor de mercado. O valor de mercado é 2.500. E o prejuízo aí é de 68,75%. Ou seja, então, isso é o que a gente chama de especulativo. Você joga um valor, né? Então quando você vai comprar combustível, por exemplo, um posto de gasolina, e você paga lá R$5, quando a gasolina poderia estar custando
né, o valor real dela seria de R$ 2,50. As principais causas e consequências da crise de 29 foram as seguintes, né? Nós tivemos a desregulamentação quase total da economia, que permitiu uma superprodução, principalmente dos gêneros alimentícios e produtos industriais. Você se lembra que a gente, quando estudou sobre aqui no Brasil, a gente falou sobre a crise de superprodução do café, né? Então é algo parecido. Se produziu muito, né? E aí a capacidade de consumo da população não conseguia absorver todo esse crescimento, toda essa produção. Então acabava gerando imensos estoques. E como foi falado anteriormente, eram bens duráveis. O setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits e com isso gerando demissão de funcionários. Então, quer dizer, se o empresário não consegue vender o seu produto, ele vai descontar em alguém, porque ele não quer perder os seus lucros, né? E aí ele vai lá e demite o funcionário. O resultado acaba sendo óbvio: o desemprego generalizado e a redução salarial. Sem renda, o consumo cai, ainda mais forçando uma diminuição nos preços. Muitos bancos que emprestavam dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a oferta de crédito. Com isso, muitos empresários faliram, encerrando mais postos de trabalho. Os países mais atingidos foram também as economias capitalistas mais desenvolvidas, dentre elas, além dos Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha e também a França, Itália e Reino Unido. Em alguns desses países, os efeitos da crise econômica fomentaram a ascensão de regimes totalitários. Então quer dizer que a gente passa por uma situação aqui no Brasil que é muito parecida. Primeiro que a gente tem a especulação. A especulação é quando você fala, por exemplo, que o liberalismo comercial é a solução para os problemas. Quando você regula a economia, como nós estamos agora fazendo isso, regulamos nossa economia baseando na economia lá fora, gera uma dependência nossa em relação ao exterior. Então, de repente, a gente não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas se tiver uma crise lá, nos afeta. A gente não tem nada a ver com a China diretamente, mas se tiver uma crise lá, nos afeta. Por quê? Porque nossa economia está sendo regulada pela economia exterior, pelo mercado exterior. E aí o que acontece? Se você tem, como a gente teve aí, a gente tem 13 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados no Brasil atualmente. A solução é gerar emprego. E aí o governo pode se fazer, adotar várias medidas de promoção de emprego. Mas o que o governo faz? Ele diminui os salários. Ele dá grandes benefícios aos empresários que continuam lucrando muito. Eles lucram muito, os trabalhadores ganham menos e gera mais desemprego. Se gera mais desemprego e as pessoas ganham menos, as pessoas têm menor poder de compra. E isso gera uma crise econômica. Tá certo? Então, a solução não é reduzir o salário e não é desempregar as pessoas, mas sim gerar emprego e renda para que as pessoas possam consumir e assim movimentar a economia. Tá certo? Fazendo só uma alusão ao nosso momento atual. Crise de 29, vocês estão vendo aí uma imagem também lá da Wall Street, principal avenida de Nova York, centro comercial dos Estados Unidos, e a gente percebe aí a movimentação das pessoas meio que sem saber para onde ir, para onde que eles deveriam ir, as pessoas totalmente perdidas. Por quê? Porque de repente, do nada, a bolsa parou, a bolsa quebrou, bancos faliram, as pessoas que tinham investimento nos bancos perderam, as pessoas que tinham hipotecas, ou seja, hipotecas da sua casa, que tinham dado ela como garantia, não tinha mais essa garantia. Então, quer dizer, as pessoas estavam ali desoladas, preocupadas, desesperadas e todo mundo na rua sem saber o que fazer. Por exemplo, a União Soviética, ela foi um país que foi pouco afetado, quase não foi afetado pela crise de 1929.
Por quê? Porque ela era um país isolado dos capitalistas, era um regime socialista. Isso possibilitou a União Soviética a se tornar uma potência econômica por conta de ela não ser afetada diretamente pela crise de 29. Nos países em processo de industrialização, com destaque para os da América Latina, a economia agroexportadora foi mais afetada pela redução das importações de matéria-prima. Então, os países como o Brasil, que começava ali a deslanchar as suas exportações, ele vai começar a perder, porque se esses países que exportavam estavam em crise, logo eles não tinham condições de manter, né, esses acordos comerciais e, portanto, o Brasil, de certa forma, foi prejudicado nessa balança comercial. Contudo, essas nações puderam assistir um incremento em suas indústrias devido à diversificação de investimento nesse setor. Uma vez que o Brasil não podia investir na questão agrária para exportação, voltou-se para dentro do próprio Brasil para se investir na indústria, uma vez que não podia mais importar esses produtos industrializados dos países que estavam em crise. Então, de certa forma, para os países latino-americanos foi importante porque eles começaram a investir em indústria. Como legado, a crise de 1929 deixou uma lição da necessidade de intervenção e do planejamento estatal da economia, bem como a obrigação do Estado em promover assistência social e econômica aos mais afetados pela crise do capitalismo. Veja só como é interessante como isso é um ciclo e como a gente está passando por isso no capitalismo agora. Nós já estávamos passando por uma crise, certo? Que é muito mais especulativa do que uma crise real, e agora nós estamos passando por uma crise do coronavírus, tá certo? Então, o que estou falando aí para vocês? É necessário que o governo interfira na economia. Ele não pode deixar o câmbio flutuar livremente, porque senão nós ficamos refém da economia exterior. Além do mais, é preciso um planejamento estatal da economia. Não pode ser uma bagunça. Nós estamos vendo aí na questão do coronavírus sendo liberado trilhões de dólares para bancos e empresários, enquanto se faz contas para distribuir 600 a 1.200 reais para o trabalhador. É preciso que os governos tenham essa preocupação da assistência social, olhe para os mais pobres, os mais carentes, os mais afetados, para que o país possa se recuperar o mais rápido possível. Então, essa lição que foi deixada na crise de 29 se aplica também para a nossa realidade hoje. Bom, os Estados Unidos, ele estava assim que quando a gente tem a queda da bolsa de valores, inicia um processo que a gente chama de Grande Depressão, tá? E a Grande Depressão ela vai aí de 1929 a pelo menos 1933. E aí, para resolver essa questão, essa crise que afetava ali os Estados Unidos, foi implantado um plano do presidente Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, para tentar recuperar a economia. Esse plano recebeu o nome de New Deal, Novo Acordo. Era um conjunto de medidas econômicas e sociais que foram implementadas entre 1933 a 1937 com o objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos. Na prática, esse programa ele simplesmente fazia uma intervenção direta do Estado na economia, controlava a produção industrial e agrícola, ou seja, controlava para que não houvesse mais a crise de superprodução, produzir mais do que realmente é necessário. Ao mesmo tempo, investiu em projetos federais de obras públicas, praças, construção de praças, escolas, aeroportos, portos, hidrelétricas, casas populares. Então, quando o governo federal abraça essas causas, investe em obras públicas, ele gera emprego. Se gera emprego, as pessoas têm trabalho, têm renda e podem consumir. Então, começou a colocar a economia para circular.
né? Por isso que é importante. O pessoal fala em Estado mínimo. Ah, nós temos que ter o Estado mínimo. Pouca interferência do Estado. Não funciona. Não funciona. Porque quando você privatiza as coisas, quando você passa o que é público para o privado, o que acontece? Nós temos a elevação do custo desses serviços que antes eram oferecidos publicamente. Os empresários pagam o que quer, porque a função do empresário é lucrar, ele quer lucrar. Então ele vai lucrar muito sobre isso e ele não vai se importar com as consequências para os mais pobres. Tá certo? Então por isso que é importante investir. E o governo está à frente desse processo e não terceirizar isso. A gente precisa que o governo tome a frente e gere emprego. Tá certo? E esse exemplo da década de 30 hoje ainda é muito aplicável à nossa situação, tá certo? Poderia ser dessa forma para resolver o problema do desemprego no Brasil. Bom, além de criar muitos empregos, fomentando a economia pelo consumo, também se garantiu o bem-estar social com medidas para resguardar as pessoas que tinham mais carência. Então, o governo dos Estados Unidos cria leis para proteger o trabalhador do desemprego. Então, se cria o auxílio-desemprego, remuneração, programas sociais para aquelas pessoas que foram afetadas pela crise. Interessante, né? No Brasil, né, os Estados Unidos ele era o maior comprador de café, como já tinha falado anteriormente. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito, o preço do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo do Brasil comprou e queimou toneladas de café, que foi o convênio de Taubaté que a gente estudou lá quando a gente falou sobre República Velha. Pessoal, sobre a crise de 29, era isso que eu queria falar para vocês, tá certo? Essa breve videoaula. Espero que vocês tenham gostado e na próxima videoaula falaremos aí sobre o surgimento dos regimes totalitários e também sobre a Guerra Civil Espanhola. Muito obrigado a todos pela presença de vocês nessa videoaula e até a próxima. Qualquer dúvida pode me procurar aí no Facebook e mandar sua pergunta através do Messenger. Muito obrigado a todos